E aí, tá acompanhando o intensivão de química que eu tô postando 2 vezes por semana aí? Se não tá acompanhando, dê uma olhada nas aulas anteriores, depois acompanha essa aqui que tem conteúdo muito bom para você, vestibulando e aluno que tá com dificuldade na disciplina também. Ainda não tenho vinheta, portanto, imagine uma abertura legal aqui e uma música maneira. Vamos pro vídeo. E aí, moçada, beleza aí? Tudo certinho? Galera, é o seguinte, então, né? Hoje esse vídeo tá saindo no Natal, né? Então, Feliz Natal para você que tá assistindo aí. Se você tá assistindo depois, ignore esse Feliz Natal, então, beleza? Galera, então é o seguinte, né? Conforme eu falei pra vocês no vídeo anterior lá, eu não ia deixar de postar vídeos nessa semana do Natal nem do Ano Novo, né? Por quê? Porque se eu deixar de postar vídeos aí nessas 2 semanas, a plataforma pode, tipo, tirar a relevância dos meus vídeos aí e diminuir o alcance, que não seria muito interessante, tá bom? Então, moçada, eu vou continuar postando os vídeos aqui normalmente, tá? Assim, se vocês vão assistir depois ou agora, tipo, logo quando sair, beleza, veja aí qual é o melhor tempo pra vocês, tá? Eu só não posso deixar de postar conteúdo pra vocês porque tem vestibular, tipo, uma penca de vestibular começando agora tendo agora no início de 2021, né? Então não posso deixar de postar conteúdo para vocês, beleza? Galera, é o seguinte, né? Quem tá acompanhando o intensivão de química sabe que nós já estamos na aula que 8, 9, sei lá, tá numa aula por aí, tá? E assim, nós estamos pegando o assunto desde o primeiro ano do ensino médio, beleza? Nós estamos na parte de modelos atômicos e nós tivemos em algumas aulas anteriores aí a parte de modelos atômicos aí falando de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, tá? Pegando a parte básica do que cai na maioria dos vestibulares e que cai também geralmente em provas de colégios, assim, geralmente, tá bom? Só que assim, agora, nessas próximas aulas, eu vou aprofundar um pouco mais, assim, pegando alguns tópicos a mais, que caem geralmente em vestibulares, tipo, do nível um pouco maior, como por exemplo o ITA, tá bom? Então, moçada, nessa aula aqui eu vou falar um pouco sobre algumas descobertas para a teoria atômica que foram importantes, beleza? É difícil de cair no vestibular, mas vai que cai. Né? Então é bom que vocês estejam preparados caso venha aparecer no vestibular, tá bom? Se você gostar desse conteúdo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, manda para aquele teu amigo juvenil que está apanhando em química lá, beleza? E fica atento aí que vídeos está saindo, por enquanto estão saindo 2 por semana, tá? Tá saindo na terça e na sexta-feira. Daí o horário acaba variando um pouco quando eu tô postando, às vezes eu posto tipo 3 horas da tarde, às vezes 6 horas da tarde, eu acabo consigo postar só à noite. Mas sai nesses 2 dias, terça e sexta. Beleza? Muito bem, galera. Hoje eu vou falar um pouco, ó, primeira parte da aula aqui, eu vou falar um pouco sobre a descoberta dos prótons. Vocês devem ter percebido que na última aula eu não falei sobre a descoberta dos prótons. A gente falou, na última aula que eu falei sobre modelos atômicos, né? Eu não falei sobre a descoberta dos prótons, eu queria falar um pouco sobre isso agora, tá? Então tá. Quem descobriu os prótons? Aí que tá. É o seguinte, moçada, eu já vi fontes dizendo que quem descobriu o próton foi um cara chamado, vamos colocar aqui então, o Eugene Goldstein, tá? Então algumas fontes atribuem a descoberta do próton a esse cara aqui. Outras fontes atribuem a descoberta do próton ao Ernest Rutherford, o mesmo que descobriu o núcleo eletrosfera, tá bom? Tem fontes que dizem que os dois tiveram influência ali para a descoberta de todos os prótons, tipo, meio que os dois descobriram. Cara, qual que está correto? Tanto faz. Tanto faz, tá? O que é importante a gente saber aqui é que cada um deles realizou um experimento que foi possível detectar o próton. Eu vou mostrar para vocês, independente, se vai atribuir a descoberta ao Goldstein ou Rutherford, cara, isso é de menos, isso é o que menos importa, tá? Se na prova falou que é o Goldstein, ótimo. Se falou que é o Rutherford, ótimo, tranquilo. Vamos interpretar quais foram os experimentos que esses abençoados realizaram aqui para descobrir, para detectar o próton, beleza? No caso do Goldstein, ele realizou um experimento utilizando tubos de Crookes modificados, tá? Tubos de Crookes modificados. O que tinha tão especial nesses tubos de Crookes? Então eu vou pegar a imagem aqui para ficar um pouco mais fácil para vocês observarem, tá? Bom, beleza. Tá aqui então a imagem aqui dos tubos de Crookes, tá? Modificados. O que tem então de especial nele? Então você tem o ânodo, que é o polo positivo, né? O cátodo, que é o polo negativo. Você tem a bomba de vácuo que puxa ali o gás, né? Para deixar bem pouco gás ali presente nesse tubo de vidro, tá bom? Você tem a liberação dos raios catódicos, como você já viu lá no experimento de Thomson, só que a diferença é o seguinte, olha só que pira esse negócio. O abençoado Goldstein realizou um experimento utilizando raios catódicos perfurados, tá? Então cátodo com furos. O que aconteceu?
Quando você liga esse aparato todo na fonte de alta tensão, você tem a emissão dos raios catódicos aqui, tá? Saindo aqui do polo negativo e indo para o polo positivo, beleza? Indo do cátodo para o ânodo. Por isso que são raios catódicos, porque saem do cátodo, certo? Muito bem. Cara, olha o que tinha aqui dentro. Aqui dentro tinha hidrogênio. Moçada, o hidrogênio, esse cara é composto por um próton e um elétron, tá? Muito bem. O que aconteceu? Quando você tem a passagem de corrente elétrica, que é o raio catódico, você arranca esse elétron do hidrogênio. Você arranca o elétron do hidrogênio ali e sobra o quê? Sobra o próton. O próton tem uma carga positiva. O que acontece? Essa carga positiva aqui, ela era atraída pelo cátodo aqui perfurado. Então o que acontece? O hidrogênio está bem de boa ali, né? Flutuando ali, bem sossegado ali, né? no esquema. Passou o raio catódico, levou embora o elétron dele. Pô, ficou só o próton. Agora eu vou me atrair uma carga negativa. Olhou ali aquele cátodo marcando bobeira. Falei, é lá mesmo que eu vou. E o cara ia vazando. Ia no gás, assim, sabe? Ele é tipo que nem um... Cara, sabe? Nossa, é que nem um louco, assim. Trem bala, assim, sabe? Só que às vezes nessa loucura dele ir em direção ao cátodo, ele passava por onde? Pelo furo. Passava direto, sabe? Então, nessa que passava direto, ele acabava batendo aqui no vidro, certo? E aqui no vidro aqui, você tinha uma certa luminescência sendo formada. Uma luminescência, se não me engano, de cor avermelhada, meio rosada aqui. Tá? Então, bem nessa parte aqui, você tinha uma certa luminescência. Fraca, mas tinha uma certa luminescência. Então, pensando bem assim que essa partícula foi atraída pelo cátodo, que é a carga negativa, que é o eletrodo de carga negativa, foi atraído, passou direto, porque passou muito louco, assim, foi atraído, passou muito louco pelo meio do furo ali. Então quer dizer que essa partícula aqui, que está batendo nesse lado do tubo, tem uma carga positiva, certo? Então essa é uma das evidências de que tem uma partícula de carga positiva ali, beleza? Que pode ser, então, nesse caso foi batizada depois de próton, beleza? Muito bem. Essa emissão aqui foi chamada de raios canais, tá bom? Raios canais. Tá até escrito aqui, mas... raios canais, então, basicamente que é o feixe de prótons, tá? Que foram atraídos pelo cátodo, acabaram tendo o azar de passar pelo meio do furo ali e bateram lá no vidro, gerando uma certa luminescência. O raio catódico ele tem uma luminescência já uma cor um pouco mais esverdeada, tá? O raio canal tem uma coloração mais vermelhada, meio rosada assim. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Goldstein realizou esse experimento. Rutherford fez um experimento um pouquinho diferente, tá? Bom, beleza. Falar um pouquinho sobre do experimento do Rutherford, tá? Que ele conseguiu detectar então o próton. Eu vou explicar mais ou menos como é que foi o experimento dele de uma forma um pouco mais simples, tá, para vocês. Então foi o seguinte: o que aconteceu? O Rutherford, vou escrever aqui então, Rutherford. Cara, o Rutherford adorava mexer com partícula alfa, tá? E esse cara acabou fazendo uma transmutação. O que é a transmutação? É você mudar o elemento químico, tá? Tipo, tá ligado? Você já ouviu falar naquela ideia da pedra filosofal, assim, que acreditava-se antes, na época da alquimia, acho que antes da alquimia até, que haveria uma substância lá que seria capaz de transformar tudo em ouro, ou seja, transmutar qualquer material em ouro. Claro que não existe isso, tá? Só que assim, existe a transmutação. Você consegue mudar o elemento químico de um elemento químico X para um elemento químico Y. É possível, tá? Através de utilizando alguns equipamentos assim, você consegue fazer isso. Geralmente um acelerador de partículas ou alguma coisa parecida, tá? Rutherford, ele fez o seguinte. Ele basicamente bombardeou partículas alfa no nitrogênio, no átomos de nitrogênio. E ele percebeu que havia formação de duas coisas. Um outro elemento químico, que nesse caso é o oxigênio, tá? Oxigênio, mais uma partícula de carga positiva. Essa partícula de carga positiva, então, é o nosso queridíssimo próton. Beleza?
Tranquilo? Não vou ficar mostrando desenho que não, porque, cara, não interessa muito, tá? Igual eu falei pra vocês. Por exemplo, assim, vai ficar perguntando quem que foi quem descobriu mesmo o próton. Cara, não, tá? Não vai ficar pedindo isso aí, ok? O que pode pedir alguma coisa a respeito do experimento, tá? Então fica atento com isso aí, beleza? Porque se você pesquisar na internet, pesquisa aí uma hora, pesquisa no Google, veja umas 5, 6 páginas aí, pelo menos aí, sobre a descoberta do próton. Cara, algumas vão atribuir ao Goldstein a descoberta, outros vão atribuir ao Rutherford, outros vão atribuir aos dois juntos, tá? Então, enfim, o que a gente pode deduzir? Os dois tiveram contribuições importantes que conseguiram fazer experimentos para poder detectar o próton, beleza? Então, no caso, Goldstein descobriu podia detectar os prótons através dos raios canais, que foi naquele experimento do tubo de Crookes modificado, e o Rutherford poderia detectar através da transmutação do nitrogênio utilizando partículas alfa, que você formava oxigênio e uma partícula de carga positiva foi nomeada depois de próton, beleza? Muito bem, falar um pouco sobre a descoberta dos nêutrons, galera. Então é o seguinte, vamos lá. Quem descobriu os nêutrons, galera, foi um cara chamado James Chadwick, tá? O James Chadwick, galera, ele era um aluno do Rutherford. Se você parar pra pensar ali, foi a mesma patotinha ali que descobriu boa parte do que nós sabemos sobre o átomo hoje, tá? Então, Thomson era professor do Rutherford, que o Rutherford foi professor do Chadwick, é tudo a mesma galera ali, tá bom? Então, basicamente, o Rutherford trouxe uma das maiores contribuições para o meio atômico, o Thomson descobriu os elétrons e o Chadwick descobriu os nêutrons. Os nêutrons tinham sido teorizados já pelo Rutherford, só que o Rutherford não conseguiu provar, então não adianta muita coisa, tá? Tipo, eu imagino que tem nêutron. Consegue provar? Não, então não adianta, então dane-se. Quem descobriu os nêutrons foi o Chadwick, beleza? O Chadwick, galera, vamos resumir o esquema aqui, tá? Ele fez um experimento muito parecido com o do Rutherford, com bombardeamento de partículas alfa, só que no caso ele bombardeou uma folha de berílio, tá? Então utilizou partículas alfa para bombardear uma folha de berílio. O que acontecia? Quando ele bombardeava a folha de berílio, havia a emissão de uma partícula de carga elétrica neutra. Essa partícula, carga elétrica neutra, ela não sofria atração nem de um campo elétrico positivo, nem de um campo elétrico negativo, nenhum dos dois. Então, subentende-se que tinha carga elétrica neutra. É carga elétrica zero? Não, é carga elétrica neutra, é diferente, ok? Essa partícula, então, foi chamada de nêutron. Tá? Então, basicamente, assim, você mandou partícula alfa na folha de berílio, o berílio vai liberar alguma coisa, liberou alguma coisa. Nesse caso, liberou uma partícula que não tinha atração, nem positivo nem com negativo, foi batizada de nêutron, tá bom? Verificou-se que o nêutron tem uma massa muito parecida com a do próton, tá? A massa deles a gente considera até que são iguais, que são muito, muito, muito próximas, tá? Isso eu quero falar depois com vocês em outra aula, mas assim, o próton e o nêutron são muito mais pesados que o elétron, então são mais ou menos tipo 1840 vezes mais pesados que o elétron. Para vocês terem uma ideia, então 99,9% da massa do átomo está no núcleo, beleza? Tranquilo? E aí que é o núcleo que é pequenininho, né, moçada? Tranquilo? Esse foi o experimento do Chadwick, tá? Não precisa ficar pirando muito não, tá? É bom saber, tipo, mais ou menos como funcionou aqui bem por cima e já era, tá bom? Muito bem, moçada. Agora falando um pouco de um experimento que foi muito importante também na teoria atômica, que foi o experimento a respeito da descoberta da carga do elétron. Quem descobriu o elétron mesmo foi o Thomson, né? Mas ele não descobriu a carga dele exatamente. Sabia que ele tinha carga negativa, mas não muito mais que isso, tá bom? Teve um cara que descobriu a carga do elétron. Isso rendeu até o prêmio Nobel pro cara. O nome desse cara é Robert Millikan. Cara, esse cara fez um experimento, muito ninja mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui, vou pegar uma imagem aqui da internet pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Bom, então tá aqui uma representação do experimento desse cara. Esse experimento que ele realizou foi lá por 1909 aproximadamente, então foi bem depois do experimento do Thomson, tá? Cara, foi um experimento genial, muito ninja pra época, eu achei, tá? Mas acho que vai dar pra vocês entenderem, beleza? Vou explicar uma forma bem simples para vocês, tá? Basicamente, o que tinha aqui? Uma câmara, tá? Aqui você tem um atomizador de óleo, tá? Então, basicamente, o que fazia? Esse atomizador, que alguns lugares chamam assim, é como se fosse um sprayzinho, tá? Que joga gotículas de óleo,
tá? Então essas gotículas de óleo eram jogadas nessa câmara aqui, beleza? Na medida que elas iam caindo aqui, você tinha basicamente ar ionizado, tá? Então você tinha ali partículas ionizadas e você tinha partículas de carga negativa ali, tá? Presente ali naquele meio que grudavam nessas gotículas de óleo, tá? Essas partículas de carga negativa são os elétrons, tá bom? Essas partículas, esses elétrons aqui, quando grudavam nas gotículas de óleo, fazia o quê? Fazia com que a gotícula de óleo ficasse com carga negativa. E aqui ele tinha duas placas aqui, tá? Contendo carga elétrica, tá bom, moçada? Essas partículas aqui de carga elétrica, então uma estava com carga elétrica positiva e uma está com carga elétrica negativa, tá bom? O que acontece? Se você jogar uma gota, assim, soltar uma gota, o que acontece com a gota? Ela vai cair devido à ação da gravidade, tá? Então, no caso dessas gotas, elas tenderiam a cair também, certo? Olha a genialidade do cara, velho. O cara fez com que essas, então assim, as placas são essas aqui, essa placa aqui e essa placa aqui, tá bom? Se você só deixa, tipo, não energizasse elas, não colocasse carga nelas, a gota ia cair lá e acabou. Tchau e benção, tá? Só que ele fez o seguinte, ele colocou uma dessas placas aqui com carga positiva e outra placa com carga negativa. Então o que ele fez? Assim, ele ajustou de uma forma as cargas ali para fazer com que, então a gota ela tende a cair, tende a cair, tende a cair, tende a cair. Opa, então eu consegui ajustar a carga positiva aqui e a negativa para fazer com que a gota ficasse suspensa, ela ficasse parada, então equilibrasse com a força gravitacional. Então ela tenderia a cair pela força gravitacional, mas seria atraída para cima pela força eletrostática ali positiva. E ficava nesse meio termo, então ficava paradinha, em suspensão, tipo flutuando assim, sabe? Como é que ele detectava isso? Através do microscópio. Então ele ficava meio de zóio ali e falou, pô, tem a gotinha, consegui equilibrar a gotinha ali parada. Então vamos ver que carga tem aqui. Ele foi verificar a carga e percebeu que as cargas dos elétrons, das gotículas, elas variavam, tá? Porque não necessariamente uma gota pegava um elétron. Às vezes podia pegar 1, 2, 3 elétrons aqui, mas ele percebeu que todas essas cargas elétricas aqui, elas eram múltiplas de um número incomum. Esse número incomum é menos 1,60 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Tá? Isso aqui, então, foi definido como a carga elétrica do elétron. Muito louco o experimento, né? Agora pensa na genialidade do cara, fazer um negócio desse tipo de... fazer com que... Pensar na gotícula de óleo que vai grudar no elétron, esse vai ficar carregado negativamente e você conseguir equilibrar essa gota para ela não cair, ela ficar suspensa através de um equilíbrio de carga em cima e embaixo dela, tá? E isso para equilibrar juntamente com a força da gravidade, fazer com que ela fique suspensa. Meu, isso é genial. Isso aí no início do século XX, cara, isso é um troço absurdo que o cara fez, tá? Então, através desse experimento, Robert Millikan descobriu a carga do elétron. Então, 1,60 vezes 10 menos 19 Coulomb. Coulomb é a unidade de carga elétrica, tá? Então, vocês vão acabar vendo isso mais pra frente depois, tanto em química quanto em física também, beleza? E Robert Millikan, então, é o cara responsável por descobrir realmente a carga elétrica do queridíssimo elétron, que foi descoberto por Thomson, beleza? Moçada, essa aula aqui foi mais para destinar, para explicar mesmo, assim, tipo... algumas contribuições ali que para a teoria atômica, como por exemplo a descoberta do próton, a descoberta do nêutron e a descoberta da carga elétrica, né, do elétron ali, que são extremamente importantes assim, né, para a continuidade do desenvolvimento da química ali e da teoria atômica de uma forma geral, tá? Sinceramente, eu acho muito difícil que isso caia no vestibular, mas vai que cai, tá? Você tem que estar sempre preparado. Pensa o seguinte, você que vai tentar um curso extremamente concorrido, você tem que estar pensando assim, cara, eu tenho que estar muito à frente dos meus concorrentes. Se o vestibular vai ter questões fáceis, cara, a maioria vai acertar. Então eu tenho que me destacar nas difíceis. E às vezes difícil, às vezes não que seja uma difícil, mas seja um assunto que quase não cai no vestibular. Vai que os caras colocam uma coisa dessa aí. Então é bom você ficar atento, tá bom?
Galera, foi explicado de uma forma tudo muito simples. Você sabe que eu tenho uma linguagem bem simples, bem. Tipo assim, eu não fico floreando demais o conteúdo, tá? Eu tento trazer uma forma bem simplória mesmo para vocês, uma linguagem mais tranquila possível de se entender, tá? Às vezes eu dou uma falhada no português aqui, mas não liguem, tipo assim, é meu jeito de explicar, eu acho que dá para conseguir entender um pouco, né? Beleza? Moçada, e é isso aí. Então, esse vídeo teve que sair no dia do Natal, né? Se você não está assistindo no Natal, eu vou compreender totalmente, que é um dia mais com fraternização, um dia para curtir a família, curtir, né? Então, estamos num momento complicado aí, mas curtir com as pessoas que moram com a gente, de preferência, né? Da melhor forma possível, né, moçada? E é isso aí. Galera, vídeo na semana que vem vai ter normalmente, tá? Na semana do novo vai ter normalmente, vai ter na terça, na sexta, mesmo no dia primeiro vai ter vídeo aí também saindo para vocês. E fiquem atentos aí que vai continuar saindo 2 vídeos por semana, tá? Toda semana aí, tá? Que nosso intensivão de química vai bem longe ainda, tá bom? Se você gostou, peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, fique atento para os próximos vídeos e indique para o teu amigo juvenil que está apanhando em química, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas. Se você está assistindo esse vídeo depois do Natal e do Ano Novo, cara, então feliz ano para você, tá bom? Se cuidem, grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, hein? Tchau, tchau. Ainda não tem vinheta final. Até o próximo vídeo.